Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Estamos estudando sobre a Idade Média. E dentro da Idade Média, esse período aí de 1000 anos, nós estamos vendo algumas religiões que surgiram, algumas seitas que no início era uma corrente filosófica se tornando religião, alguns gurus que surgiram. Estamos estudando sobre as mudanças que aconteceram neste período de 1000 anos da Idade Média. Começou ali no século V, ano 479, terminando no ano 1453, no século XV, com a queda do Império Bizantino lá no Oriente. Na verdade, a Idade Média inicia na queda do Império Romano, como já falamos aqui, com a queda do Império Romano no Ocidente, e termina lá. São 1000 anos de história. E hoje nós iremos falar sobre os árabes, os muçulmanos. E eu quero falar uma coisa aqui, eu gosto sempre de falar quando eu introduzo a aula sobre a Idade Média, porque quando eu era bem mais novo, eu ouvi um professor religioso dando aula. Ele dizia que a Idade Média era a idade da escuridão, era a idade das trevas. E eu ficava encucado com aquilo, pensava no pensamento, será que a Idade tão média não tinha sol, não existia dia, era só noite? Os dias e noites se misturavam naquela escuridão. E eu ficava pensando, deve que era muito bom para pegar vagalumes. Eu gostava, na minha infância, de pegar vagalumes lá em Salinas. E eu pensava também, poxa, mas e quando chovia? Deve que tinha muito sapo, caçote, eu tinha medo de sapo e de caçote. Então eu tinha essa mente, isso. E na verdade, nós precisamos de tirar isso da cabeça e entender que a Idade Média foi um tempo da história. A história, ela é dinâmica, ela acontece dentro do Cronos. Aqui, ela acontece. A história está dividida então na Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, e foi tempos onde o ser humano, onde os homens, onde as sociedades do mundo todo, no planeta Terra, estava em transformação. Então não podemos dizer que era a idade da escuridão, não temos que tirar da mente. Era um tempo onde iniciou no século V e terminou no século XV, que aconteceram transformações na perspectiva social, na perspectiva política, econômica, da produção, das negociações durante esses 1000 anos. E nós aprendemos tudo isso. E foi exatamente no início do século VI, aí no inicinho da Idade Média, que já tinha caído o Império Romano, que surge esse cara chamado Maomé. Então veja, foi nesta época, no ano aí, ele nasce no ano 570, lá no ano 620, vamos colocar aí no ano 650, 670, que surge então a religião Islã, o islamismo. E eu quero dizer desde já que árabe é uma etnia, é um povo que veio lá, do passado semita. Nós somos indo-europeus, viemos de lá. Então os árabes vieram de lá. E o muçulmano? Muçulmano é uma crença. Muçulmano é aquela pessoa que crê que Alá é o único Deus. É uma pessoa que aderiu à fé islâmica. É uma pessoa que acabou decidindo na sua profissão de fé que crê em Alá. Então nós confundimos pensando que os muçulmanos é um povo na perspectiva de etnia. Na verdade são povos que decidiram, que passaram a acreditar que Alá é o único Deus e professam a fé em Alá, e tendo Maomé como o último dos profetas. Bem, então como surgiram os árabes? Esse povo árabe surgiu lá com Abraão. Aí nós temos de ir para Gênesis capítulo 12, quando a Bíblia diz
para Abraão. Deus manifestou a Abraão, revelou-se a Abraão, dizendo: olha, sai da tua terra, da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Tu agora serás meu. Eu farei de ti uma grande nação. Povos sairão de ti. E como a areia, como as estrelas do céu, serão incontáveis pessoas, etnias, tribos, povos que sairão de ti. Abraão então foi nômade, caminhando, não sabia para onde, mas aí Deus vai se revelando a ele. Conclusão: Abraão passa o tempo, Deus havia falado que dele sairia nações, mas como a mulher dele era estéril, Sarai era estéril, e ele tinha lá uma serva, uma empregada, e a Sara então falou assim: talvez eu não entendi, nós não entendemos bem, e mandou que Abraão, falou com Abraão para dormir com a sua escrava, e ele então dormiu e nasceu um menino chamado Ismael. Isso não agradou a Deus, Deus entristeceu, e Deus disse que era através dela, de Sara, que sairia o filho da promessa, através de Sara, sua esposa. E aí o tempo passa e ela tem Isaac. Acontece algo, porque Sara expulsa Agar de casa com Ismael, mas Deus falou com Abraão que seria fiel a Abraão, seria fiel à descendência do seu filho Ismael. Então é lá em Ismael que surge esse povo árabe, os árabes, que depois divide, morando no deserto, em mais de 300 tribos, e não tinha reis, era dividido em cabeças, tribos, viviam no deserto, e eles escolhiam sempre um lugar onde havia um rio, onde havia ali um local onde podia ter água para plantar, para poder colher, para poder viver. Eles viviam, eram pessoas que viviam como tribos lá naquele Oriente, lá naquele local lá na Arábia. O tempo passa e aí então nasce lá em Meca um cara chamado o Mohamed. Nasce então este menino que cresce, e Maomé, ele tem uma experiência com um anjo, o anjo Gabriel, no local. Lembrando antes que estas mais de 300 tribos adoravam mais de 360 deuses. Dentro de Meca, aquela cidade de Meca, que até hoje está lá e que agora é a cidade santa, onde está lá aquele túmulo de Maomé, é a cidade de Alá, segundo eles. Lá tinha uma pedra preta, e aqueles árabes antes, eles iam ali para adorar aquelas divindades, aqueles deuses lá em Meca. E nesse contexto então, Maomé cresce, já está com seus 40 e poucos anos de idade. Ele tem uma experiência com o anjo Gabriel, que diz ele que apareceu para ele e declarou para ele que os árabes, aquele povo, não poderia ser politeísta, mas que existia só um Deus chamado Alá. O único Senhor seria Alá. E aquele anjo deu então algumas diretrizes ao Maomé, que ele agora se tornou o profeta. E Maomé então volta e começa a anunciar para os cabeças das tribos, para todas aquelas tribos, dizendo que, olha, eles precisavam de quebrar aqueles altares, abandonar aqueles ídolos, porque existia um único Senhor, um único Deus chamado Alá, e que Gabriel, o anjo de Deus, manifestou-se a ele. Então veja que nesse contexto, os comerciantes, aqueles cabeças, ficaram preocupados. Nós precisamos de expulsar Maomé daqui, nós precisamos tirar esse cara daqui. Esse camarada vai acabar convencendo. E Maomé, ele era mesmo, tinha uma estratégia, uma logística, daqui a pouco nós vamos falar, como um guerreiro. Ele era convincente, ele era líder forte. E aí os comerciantes todos começaram a falar: nós temos que tirar esse cara daqui, nós temos de expulsar Maomé daqui. E se ele convencer esse povo a adorar um só Deus, e aí o comércio em Meca, vem pessoas, multidões, milhares de pessoas entram na cidade, pagam, tem comércio aqui, como nós iremos lucrar? Adorando só Deus, não vamos ter isso, o povo não vem. Eles pegam então, conseguem expulsar Maomé de Meca, da sua terra, daquela sua região, e ele vai para um lugar distante lá em Medina.
Passaram-se 8 anos. E lá Maomé, com a sua capacidade, com a sua liderança forte, ele era guerreiro, ele consegue então aglomerar até ele consegue então trazer até a si guerreiros, e ele forma um exército que se tornou um exército poderoso. E ele começou a nutrir dentro de si: eu ainda vou entrar em Meca, eu vou pegar e dominar Meca, e eu vou colocar lá, para que saibam que Alá é o único Senhor, é o único Deus, e eu vou colocar um altar lá, um lugar lá, para que Alá seja adorado. E foi daí que surgiu então a religião do islamismo. Eles têm lá o Alcorão, ali tem alguns escritos da revelação, onde está lá revelado a vontade de Alá para o seu povo, o povo muçulmano. Muçulmano é aquele que tem fé em Alá, é aquela pessoa que aderiu à fé islâmica, à crença islã, à crença em Alá. E ele então chega em Meca, ele consegue uma coisa tremenda, a liderança dele, o exército dele é poderoso, ele toma Meca e ele consegue entrar, e é claro que isso passou o tempo, ele conseguiu unir todas as tribos, todos os árabes, e ele conseguiu convencer a todos a se curvarem e terem Alá como o único Deus, como o único Senhor. E todas aquelas divindades foram lançadas fora. E eles são monoteístas. Eles creem num só Deus e têm Maomé como profeta. E quem quisesse fazer parte da religião que naquele momento Maomé estava falando da sua experiência, precisava de fazer uma profissão de fé, precisava de fazer uma declaração para que se torne um muçulmano, para que se torne um seguidor fiel de Alá. Era preciso fazer aquela profissão de fé. E tinha lá as 5 declarações. A primeira declaração é que Alá é o único Deus, o único Senhor. Eles se tornaram então monoteísta. E quem quisesse ser seguidor de Alá tinha de declarar que Alá é o único Senhor e que Maomé era o último dos profetas, porque até então Maomé acreditava em Cristo. Eu digo acreditava assim, ele não rejeitou Cristo como profeta e nem os outros profetas bíblicos. A pessoa precisava de declarar que ele era o último dos profetas. Este era o primeiro pilar que precisava da pessoa para se tornar um muçulmano. Precisa de declarar que Alá é o único e que Maomé é o último dos profetas. Segundo lugar, todos os dias o fiel muçulmano, ele tem de olhar para Meca, a cidade santa. E olhava para Meca e declarava 5 orações voltado com a face ou para Meca. A terceira, a pessoa precisaria de ser uma pessoa caridosa. A pessoa precisava de ajudar o outro. A pessoa precisava de se desprender das coisas materiais para abençoar o outro. Esse é o terceiro pilar. O quarto pilar, eles tinham lá o 9º mês, chamado Ramadã. Não é setembro como o nosso. E o Ramadã, todo fiel precisa de, durante todo aquele mês, dedicar desde quando o sol nasce até o pôr do sol em jejuns e orações. Só à noite poderia comer alguma coisa, senão morrer de fome. Mas esse mês do Ramadã, que é o mês lá dos muçulmanos, daqueles que têm a fé em Alá e que tem Maomé como profeta, precisava e precisa de ter naquele mês Ramadã uma dedicação. Quando o sol nasce, quando o sol se põe, viver em orações e jejuns. E por último, o quinto pilar, que é a quinta declaração de todo muçulmano, é que pelo menos uma vez na vida o fiel deve ir lá em Meca, na cidade de Maomé, a cidade santa. Então, no próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre como que esse exército dos muçulmanos, como que eles conseguiram
chegarem na Europa, como que eles conseguiram intimidarem. Eles conseguiram intimidar os cristãos. E nós vamos ver também que como que aconteceu o fortalecimento do feudalismo, porque aí os cristãos ficavam mais receosos, intimidados, e aí começou também o fortalecimento do feudalismo, que nós estamos estudando dentro desse tema nosso também, da Idade Média, onde nós estamos trabalhando também sobre o que foi o feudalismo. Iniciou ali no século V, né? Na Idade Média, século V, e com a queda de Roma, e vai até o século XV. O declínio do feudalismo começa no século IX, no século X, terminando no século XV. Veja que nós vamos ver também, e eu quero falar, como que ele conseguiu o exército dos muçulmanos dominarem terra, conseguiram crescer, e haja visto que hoje nós temos no mundo quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo todo. Mais de 2 bilhões de muçulmanos. Como que eles conseguiram crescer? Nós vamos ver no próximo vídeo. Como que eles conseguiram se expandir? E qual é a logística deles? Como que eles conseguiram tomar Jerusalém? E como depois, dentro da Idade Média ainda, quando nós vemos bem no século lá 10, 9, 10, quando aconteceu da Igreja Católica Apostólica Romana e toda aquela estrutura política da nobreza, dos nobres, do clero, daquela monarquia absolutista, como que eles conseguiram formar uma cavalaria, aquelas cruzadas, com aqueles soldados, com aqueles que tinham promessas da igreja, onde iam ganhar terra se fosse lutar contra os muçulmanos. Como que eles fizeram depois de centenas de anos? Os cristãos, especificamente a igreja católica, como que eles conseguiram entrar em Jerusalém, como que eles conseguiram atravessar o Mediterrâneo e conseguiram tomar de novo Jerusalém. Conclusão, inicia então nesse ano 670, 650, 70, 80, começou então essa religião que tem crescido assustadoramente no mundo todo. É verdade que lá tem um grupo radical, tem os xiitas e tem os sunitas. E os xiitas, eles são radicais. Eles falam que é preciso ser descendente direto de Maomé para fazer parte da religião. Eu voltarei então com o segundo vídeo falando sobre o crescimento do islamismo, como que eles conseguiram chegar em alguns locais e crescerem da Idade Média, e até hoje é um povo que é temido e está crescendo cada vez mais.